E se eu te dissesse que gigantes realmente caminharam sobre a terra e que existe uma conspiração de silêncio sobre eles? Imagine isso. Você está folheando as páginas de Gênesis e de repente se depara com uma passagem perturbadora. Havia gigantes na terra naqueles dias. Assim, sem mais nem menos, a Bíblia menciona criaturas colossais que dominaram nosso mundo. Mas quem eram esses seres? Por que a maioria dos estudiosos prefere ignorar esse relato? E mais importante, o que aconteceu com eles? Os Nefilim não são apenas uma nota de rodapé esquecida nas escrituras antigas. Eles representam um dos maiores mistérios da história humana, uma narrativa tão controversa que muitos preferem varrer para debaixo do tapete. Culturas ao redor do mundo falam de gigantes. Os gregos tinham seus titãs, os nórdicos, seus gigantes de gelo. Os nativos americanos, suas lendas de homens colossais. Coincidência? Ou todos eles estavam testemunhando a mesma verdade? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nesse enigma bíblico. Vou te mostrar evidências arqueológicas que cientistas tentaram esconder, revelar interpretações que religiosos consideram perigosas demais para o público geral e conectar pontos que ninguém quer que você conecte. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua compreensão, não apenas da Bíblia, mas da própria origem da humanidade. A pergunta não é se os Nefilim existiram. A verdadeira pergunta é: por que não querem que você saiba sobre eles? Vamos direto ao texto que incomoda meio mundo. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. A Bíblia nos conta algo absolutamente chocante. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. Espera aí, filhos de Deus? Quem eram esses seres? A narrativa continua de forma ainda mais perturbadora. Dessa união nasceram os Nefilim, os poderosos que houve na antiguidade, os varões de fama. O próprio nome Nefilim vem do hebraico Nafal, que significa os caídos. Eles não eram humanos comuns. Eram híbridos, resultado de uma união proibida entre o celestial e o terreno. Mas aqui está o detalhe que muitos pastores evitam mencionar nos púlpitos. Essa não foi uma história inocente de amor proibido, foi uma corrupção deliberada da linhagem humana. Os filhos de Deus, e aqui o debate teológico explode, eram anjos rebeldes que desafiaram a ordem divina. Eles não apenas se uniram às mulheres humanas, eles contaminaram o DNA da humanidade. Números, capítulo 13, adiciona mais à narrativa. Quando os espias israelitas exploram Canaã, eles voltam apavorados relatando: vimos ali os Nefilim e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Imagine o terror. Homens experientes, guerreiros treinados, reduzidos a insetos diante desses gigantes. O texto bíblico é estrategicamente vago, mas suficientemente claro para nos deixar inquietos. Esses gigantes não eram aberrações naturais da evolução. Eram o resultado de uma intervenção sobrenatural que quase destruiu a pureza da criação. Agora chegamos onde a água fica realmente turva. Teólogos debatem há séculos quem exatamente eram os filhos de Deus. E aqui as teorias divergem dramaticamente, cada uma mais intrigante que a outra. A primeira interpretação, a mais aceita pelos padres da igreja primitiva, é absolutamente sobrenatural. Os filhos de Deus eram anjos caídos. Essa visão é sustentada pelo livro de Enoque, um texto antigo removido da maioria das Bíblias modernas. Por quê? Talvez porque ele detalha demais o que aconteceu. Enoque nomeia os anjos rebeldes, descreve suas ações, explica como eles ensinaram às mulheres feitiçaria e aos homens a arte da guerra. Informação perigosa demais? A segunda teoria é mais palatável para os céticos. Os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o filho virtuoso de Adão, e as filhas dos homens eram descendentes de Caim.
Essa interpretação sugere que os Nefilim eram apenas o resultado de casamentos mistos entre linhagens. Mas isso não explica o tamanho colossal nem o termo gigantes. Uma terceira teoria, menos conhecida mas fascinante, propõe que eram governantes tiranos que se autoproclamaram divinos. Reis antigos frequentemente alegavam descender dos deuses. Mas aqui está o que ninguém te conta. Todas essas interpretações têm uma coisa em comum. Reconhecem que algo extraordinário e perturbador aconteceu na pré-história humana. Algo que mudou o curso da humanidade para sempre. Que teoria faz mais sentido para você? Comenta aqui embaixo. Anjos, humanos ou governantes? Quero saber sua opinião. Agora vem a parte que vai fazer você questionar tudo. Existem evidências físicas dos Nefilim. Prepare-se, porque o que vou te mostrar é perturbador. Ao redor do mundo, arqueólogos têm desenterrado esqueletos de proporções impossíveis. Em 1897, trabalhadores descobriram em Ohio ossadas humanas, medindo entre 2 metros e 43 metros. O Smithsonian Institute documentou isso, e depois os ossos desapareceram misteriosamente. Coincidência? Na década de 50, durante a construção de uma estrada no sudeste da Turquia, operários encontraram ossos da coxa humana medindo 1,20 m. Faça as contas. Uma pessoa com esse fêmur teria aproximadamente 5 metros de altura. Esses ossos também sumiram dos registros oficiais. Mas não são apenas ossos. As estruturas megalíticas ao redor do mundo levantam questões impossíveis de ignorar. Baalbek, no Líbano, possui pedras de 1.000 toneladas perfeitamente encaixadas. Machu Picchu, Stonehenge, as pirâmides, todas compartilham uma característica: blocos de pedra tão massivos que nossa tecnologia moderna teria dificuldade em movê-los. Quem construiu isso? A arqueologia convencional nos diz que foram humanos primitivos com cordas e troncos. Mas será? Culturas antigas insistentemente acreditam essas construções a gigantes ou deuses. Os polinésios falam dos Mu, gigantes construtores. Os nativos americanos mencionam a raça dos gigantes vermelhos. Os sumérios documentaram os Anunnaki, seres colossais que lhes ensinaram civilização. O mais perturbador: existe um padrão claro de supressão dessas descobertas por instituições científicas estabelecidas. Aqui está onde a trama engrossa. Os Nefilim não eram um fenômeno isolado do Oriente Médio. Praticamente toda a cultura antiga tem registros de gigantes. Isso não pode ser ignorado. Os gregos tinham os titãs e gigantes, seres primordiais que guerrearam contra os deuses do Olimpo. Os nórdicos falavam dos Jotun, gigantes que habitavam Jotunheim e ameaçavam constantemente os deuses de Asgard. Os hindus documentaram os Daityas, gigantes demoníacos nascidos da deusa Diti. Os astecas veneravam Quinatzin, o gigante que sobreviveu ao grande dilúvio. Mas fica melhor. Todas essas culturas, separadas por oceanos e milhares de anos, contam essencialmente a mesma história. Gigantes viveram na Terra, corromperam a humanidade e foram destruídos por uma catástrofe divina, geralmente um dilúvio. As tribos nativas americanas são especialmente detalhadas. Os Paiutes falam dos Sitekha, gigantes ruivos canibais que viviam em cavernas. Em 1911, mineiros encontraram em Nevada múmias ruivas gigantes, exatamente onde as lendas diziam que estariam. Os Comanche falam de uma raça de gigantes brancos que existiu antes deles. Os Choctaw mencionam os Nahulu, gigantes que lutaram contra seus ancestrais. A questão crítica: como culturas sem nenhum contato entre si contam histórias tão similares? A explicação acadêmica é arquétipo universal, que todas as culturas naturalmente criam mitos sobre gigantes. Mas será mesmo? Ou todos eles estavam registrando memórias reais de eventos que realmente aconteceram? A verdade pode ser muito mais simples e aterrorizante.
os Nefilim eram reais e globais. Vamos falar sobre o livro que não querem que você leia. O livro de Enoque foi removido da Bíblia por uma razão. Ele revela demais. Enoque, bisavô de Noé, supostamente escreveu em detalhes gráficos sobre os anjos caídos chamados vigilantes. Ele não apenas confirma a narrativa de Gênesis, ele a expande drasticamente. Enoque nomeia 200 anjos rebeldes, liderados por Azazel e Senjaza, que desceram ao monte Hermon e juraram entre si tomar mulheres humanas como esposas. Mas aqui está o chocante. Segundo Enoque, esses anjos não apenas procriaram com humanas, eles ensinaram conhecimento proibido à humanidade. Azazel ensinou os homens a forjar espadas e fazer guerra. Outros ensinaram feitiçaria, astrologia, cosméticos e até como induzir abortos. Eles corromperam deliberadamente a humanidade. Os Nefilim, resultantes dessa união, eram criaturas violentas e insaciáveis. O texto descreve que eles consumiam toda a produção da humanidade e, quando isso não era suficiente, começaram a devorar os próprios humanos e até uns aos outros. Eles eram uma praga literal na Terra. Por que esse livro foi removido da Bíblia? A Igreja Etíope Ortodoxa ainda o considera canônico, mas o Ocidente o rejeitou. As razões oficiais variam: autenticidade questionável, conteúdo muito apocalíptico. Mas talvez a verdadeira razão seja que ele responde perguntas de forma muito específica, deixando pouco espaço para interpretação controlada. Se você está chocado com isso, deixa aquele like e compartilha esse vídeo. A verdade precisa ser conhecida. Agora, chegamos ao ponto crucial que conecta tudo. O dilúvio de Noé não foi apenas sobre maldade humana genérica, foi uma resposta cirúrgica e específica à corrupção genética causada pelos Nefilim. Leia Gênesis 6 com novos olhos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Mas logo antes disso, o texto menciona os Nefilim. A conexão é clara. A corrupção não era apenas moral, era genética. A linhagem humana estava sendo contaminada. Por isso, Noé é descrito como perfeito em suas gerações. Essa frase específica no hebraico, tamim, significa geneticamente puro, sem mistura. Noé e sua família eram possivelmente os últimos humanos que não tinham DNA corrompido dos Nefilim. O dilúvio não foi genocídio divino arbitrário, foi um reset necessário para preservar a humanidade pura. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. O dilúvio não eliminou completamente os Nefilim. Números 13 confirma que eles existiam depois do dilúvio em Canaã. Como isso é possível? 3 teorias. Primeiro, alguns Nefilim sobreviveram pela sua estatura gigantesca. Segundo, os anjos caídos repetiram o processo após o dilúvio. Terceiro, e esta é controversa, o gene Nefilim passou através de uma das esposas dos filhos de Noé. Isso explicaria por que Deus ordenou aos israelitas destruir completamente certas tribos em Canaã, os Anaquins, Refaíns e Emins, todos descritos como gigantes descendentes dos Nefilim. Não era crueldade, era eliminação cirúrgica de uma ameaça genética à humanidade. A narrativa bíblica não termina no dilúvio. O Antigo Testamento está cheio de encontros com gigantes remanescentes, e alguns deles são absolutamente aterrorizantes. O mais famoso é obviamente Golias, mas prestamos pouca atenção aos detalhes chocantes. Ele tinha quase 3 metros de altura, sua armadura pesava 57 quilos e a ponta de sua lança sozinha pesava 7 quilos. Ele não estava apenas grande, ele era uma máquina de guerra impossível. Mas Golias tinha irmãos. 2 Samuel registra outros gigantes filisteus, Isbi-Benob, Safi e um homem sem nome que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 dedos no total.
Essa polidactilia era aparentemente uma marca dos descendentes Nefilim. Og, rei de Bazã, era tão massivo que sua cama de ferro media 4 metros por 1,80 m. Deuteronômio especificamente menciona que ele era o último dos Refaíns, a última linhagem de gigantes. Há também os Anaquins, gigantes tão aterrorizantes que 10 dos 12 espias israelitas recusaram-se a entrar em Canaã por causa deles. Apenas Josué e Caleb tiveram coragem de enfrentá-los, e mesmo assim levou anos de guerra para exterminá-los. O padrão é claro: Deus sistematicamente ordenou a erradicação dessas linhagens. Não por crueldade, mas porque elas representavam uma ameaça existencial à humanidade. Eram os últimos resquícios de uma corrupção antediluviana que quase destruiu nossa espécie. Por volta de 1000 a.C., os registros de gigantes param. Eles foram eliminados ou apenas se esconderam melhor. Então os Nefilim estão realmente extintos? Ou essa história tem implicações para nosso mundo moderno? Prepare-se, porque vamos entrar em território controverso. Algumas interpretações apocalípticas sugerem que os dias de Noé retornarão antes do fim dos tempos. Jesus mesmo disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Se os dias de Noé foram caracterizados pela corrupção genética via Nefilim, isso sugere que veremos algo similar novamente? Olhe para a tecnologia moderna: edição genética CRISPR, híbridos humano-animal, transhumanismo, inteligência artificial fundindo com biologia. Estamos literalmente brincando com o código genético humano de maneiras que nossos avós considerariam impossíveis. Estaríamos repetindo os erros antediluvianos? Alguns teóricos vão além, conectando os Nefilim com alegados avistamentos modernos de gigantes em regiões remotas: Afeganistão, florestas da América do Sul, cavernas inexploradas. Há relatos militares suprimidos de encontros com criaturas humanoides de tamanho impossível. Verdade ou lenda urbana? Difícil dizer com certeza. O que é inegável é que a narrativa dos Nefilim levanta questões profundas sobre nossa origem, nossa história oculta e nosso futuro. Se anjos realmente intervieram na história humana uma vez, quem garante que não farão novamente? A história dos Nefilim não é apenas sobre gigantes antigos. É um aviso, é um lembrete de que existem forças espirituais reais operando em nossa realidade, e é uma chamada para vigilância. Comenta aí: você acredita que essa história é literal ou simbólica? Quero saber sua opinião sincera. Então, o que realmente aconteceu nos dias antes do dilúvio? Quem eram os Nefilim? A resposta honesta é: não sabemos com certeza absoluta, mas o que sabemos é profundamente perturbador. Sabemos que o texto bíblico, múltiplas culturas antigas, achados arqueológicos controversos e textos apócrifos, todos apontam para a mesma direção. Gigantes caminharam sobre esta terra. Eles não eram mitos, eles não eram metáforas, eles eram reais. Sabemos que algo tão catastrófico aconteceu, que Deus julgou necessário destruir quase toda a vida na Terra via dilúvio. E sabemos que mesmo após esse reset global, os descendentes dos Nefilim continuaram existindo, forçando Deus a ordenar sua eliminação completa através dos israelitas. A narrativa dos Nefilim nos confronta com realidades desconfortáveis. O mundo espiritual é mais real e perigoso do que imaginamos. Nossa história é mais estranha do que nos ensinaram. E existem verdades que instituições poderosas prefeririam manter escondidas. Mas talvez a lição mais importante seja esta: há uma guerra cósmica acontecendo. Sempre houve. Os Nefilim eram uma tentativa de corromper a linhagem humana e impedir o plano redentor de Deus. Eles falharam, mas a guerra continua em outras formas. Você pode escolher ver isso como mitologia antiga irrelevante, ou pode reconhecer que estamos vivendo capítulos posteriores da mesma história épica.
As forças que criaram os Nefilim não desapareceram. Elas apenas mudaram de tática. A verdadeira questão não é se os Nefilim existiram. Você está preparado para a realidade de que vivemos em um universo muito mais misterioso, perigoso e sobrenatural do que a sociedade moderna quer admitir? Segredos da Bíblia, desvendando o que foi esquecido.